Amigos, bom dia minhas amigas, bom dia você que está nos vendo aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal, semana passada eu postei um vídeo onde eu mostrei para vocês como funciona esse relé, o relé amperômetro, esse aqui, essa bobinazinha de cobre, o relé em branco, outros chamam de alginha ou tecance, como funciona e como testa esse relé. Hoje eu vou falar do relé PTC, esse relé aqui, como é o funcionamento e como testa esse relé e qual a diferença entre um e outro, né? Qual a diferença? Esse relé aqui, quando eu conecto a corrente elétrica, eu já tenho uma passagem direta para o terminal principal do compressor. Para o terminal auxiliar, eu só vou ter corrente quando eu energizar. Vai gerar um campo magnético nessa bobina, os contatos vão colar, aí vai passar corrente, dando partida à bobina auxiliar do compressor. Esse relé PTC, ele é um pouco diferente. Foca o quadro aqui, Jéssica, caso alguém queira dar um print depois para ler com mais calma. Esse relé PTC é um pouco diferente. Eu vou ler aqui para vocês do quadro e vou explicar também no detalhe para vocês entenderem. PTC, essa sigla sai daqui, coeficiente de temperatura positiva. Por que isso? Em temperatura ambiente, o relé PTC apresenta baixa resistência ohmica. E caso estabeleça uma ligação no circuito PTC, aí permite uma passagem de corrente elétrica. Qual a diferença? Esse relé, quando eu energizo, já passa a corrente diretamente para o terminal principal do compressor e para o terminal auxiliar também. A corrente entra direto. Foi isso que diz aqui em cima. Vamos ler aqui embaixo. Quando o compressor parte, a corrente da bobina auxiliar passa pelo PTC, ou seja, vai passar, o compressor vai partir porque passou corrente para os dois terminais do compressor, o principal e o auxiliar. Aumentando a sua temperatura, efeito Joule. Com isso, a resistência do PTC aumenta até atingir um valor elevado de temperatura que impede a passagem da corrente elétrica para a bobina auxiliar do compressor. Resumindo tudo, quando eu ligo, a corrente passa direto para os dois terminais do compressor, o terminal principal e o auxiliar. Quando o compressor parte, vai gerar uma temperatura elevada. Quando gera essa temperatura, ele corta a corrente do auxiliar, porque a bobina auxiliar ela é só para partir o compressor, que funciona constantemente é a bobina principal. Então, teve uma elevada temperatura aqui dentro, ele corta a corrente do terminal auxiliar do compressor. Já temos hoje aqui, pessoal, esse PTC e esse protetor térmico. Não preocupe que eu vou postar vídeos falando aqui de protetor térmico. Hoje estou falando apenas do relé. Esse relé, que é o mais novo, já vem conjugado aqui com o protetor térmico. Se vocês olharem aqui, nós temos 3 terminais, 1, 2 e 3. Os 3 são interligados internamente. Então, uma fase da minha energia pode ser ligada em qualquer um desses 3, vai energizar da mesma forma. A outra fase vai entrar pelo protetor térmico. Então vou testar esse aqui para vocês verem que ele vai dar continuidade tanto onde vai ligar no terminal principal e onde vai ligar no auxiliar também. Observa, vou fazer os 3 testes. Vou pôr o primeiro, tá vendo, gente? Olha, vou colocar no primeiro aqui, olha. Coloquei no primeiro, tá? Aqui vai para a bobina auxiliar. Mostra aqui, Jéssica, aqui no alicate de perímetro, olha. Auxiliar, principal, auxiliar, principal. Você vê que eu tenho corrente passando direto para os dois. Se eu não tivesse corrente passando direto para os dois, esse relé estaria ruim. Vou colocar nesse terminal do meio, tá vendo, gente? Olha, vai dar passagem também para o principal, para o auxiliar. Principal, auxiliar. Então eu posso ligar em qualquer um dos 3. Vou testar no último também, só para não ficar dúvida, né? Olha, principal, auxiliar. Ou seja, esse relé PTC, eu posso entrar com a fase de energia em qualquer um desses 3 terminais aqui, porque a outra fase vai entrar aqui no protetor térmico. Ou seja, a diferença entre os 2 relés é que aquele com a bobina de cobre, ele, quando eu entro com a corrente elétrica, gera um campo magnético, as placas vão colar e vão liberar a corrente para o bobina auxiliar. Esse é o contrário. Quando eu entro com a corrente elétrica, já libera automaticamente para os 2 terminais do compressor.
Quando o auxiliar partir, que houver uma elevada temperatura, aí ele vai cortar a corrente do auxiliar e deixar simplesmente a corrente do principal. Pessoal, não deixe de ver nossos vídeos, né? Como eu já falei no início do vídeo, nós vamos estar postando vídeo todos os sábados, vídeos novos, todos os sábados, 8 horas da manhã. Então inscreva no nosso canal, receba nossos vídeos, dê um joinha aqui e participe, continue aqui com a gente.